Eita, que hoje está animado. Tem a gente participando no chat. Que legal. Sejam super bem-vindos. Vocês, estudantes, nossos amigos também, professores e quem mais estiver aqui conectado com a gente na TV Nova Nordeste, sejam super bem-vindos, tá bom? Aqui comigo eu estou com a professora Keise no chat. E aí, professora Keise, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professora Sandra. E com vocês, estudantes, olha, já temos aqui, viu, professora Sandra? Maiara, Nicole, Lázaro, Nuala. Um beijão, gente. Que bom que vocês estão aqui. Participem conosco. Isso, permanece aí com a gente, que agora é aula de Geografia com a professora Sandra Duarte, tá bom? Também, não somente comigo, a professora Keise, mas também o Clisma hoje está fazendo a tradução aqui para a gente. Clisma, muito obrigada pela sua participação, sempre fazendo toda a diferença aqui nesse trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, mas antes da gente falar de geografia, me chamou a atenção, viu, professora Keise, a sua aula, aquele detalhe sobre os pífanos ou pífaros, né? Isso. As duas expressões a gente descobriu aqui, na verdade, conversando com a professora Keise, que as duas estão corretas, né? Isso, pífaro é em Portugal. Isso, é português de Portugal. Isso. E o pífano é daqui de Pernambuco. E sobre essa expressão taquara rachada, Sim. sabe, tem uma figura bem importante da história, da música, né? Eu posso dizer assim, Sim, do conta. mundo, que é justamente Luiz Gonzaga. Vocês sabiam aí, e você também, professora Keise, Sim. que ele foi chamado de voz de taquara rachada quando começou a cantar? Foi mesmo? Foi. Achavam que a voz dele, então, era estridente? Isso, achavam que a voz era esquisita, que era desagradável, que era Sim. feia, né? Sim. Mas aí, com o passar do tempo, ele mostrou que não é nada disso. Não é nada disso, Não é? que a voz dele é Isso. belíssima. É uma voz, um cantor assim mundial agora, né? Isso. Está agora cantando lá no céu, mas com certeza fez toda a diferença para a música. Só curiosidade aí para a gente ver. Amei saber dessa curiosidade. Legal. Vamos seguir então? Vamos Olha lá. só. Olha, tem duas imagens aí. Eu gostaria que vocês de casa, que estão participando no chat e tal, observassem as diferenças que nós temos nessas duas imagens. O que se destaca mais na primeira imagem e da segunda imagem? Quais são as coisas que mais chamam a atenção nessas duas aí? Elas são imagens iguais? Elas têm... Bom, iguais não são, né? Isso aí a gente está vendo que com certeza não são. Mas o que tem de diferente nessas duas imagens? Fala aí para mim e compartilha aqui que eu estou aguardando a participação de vocês, tá bom? Enquanto vocês vão pensando, a gente vai seguindo aqui. Vamos ver o próximo. O que é que tem aqui? Olha só. Nós temos, né, nessa imagem agora, na verdade foram duas áreas que nós mostramos, diferentes. Então, nós temos uma área urbana ou cidade, né? Então, o que acontece? Hoje, nos nossos dias, vive a maior parte da população brasileira. Então, apesar de serem diferentes, as cidades apresentam algumas características comuns. Por exemplo, alguns serviços como eletricidade, água e esgoto tratados, transportes coletivos, comunicação, rede de bancos e um comércio muito variado. Nas cidades, as casas ou apartamentos são construídos bem juntos uns dos outros, tá? Então, vê só, daquelas duas imagens aí, já apareceu a definição de uma delas, que no caso é essa primeira imagem aí, ó, dos prédios, né? A gente observa que é a parte chamada área urbana ou cidades, né? Então, geralmente, tem as características que coincidem, né, de uma cidade para outra. Por exemplo, nós temos aqui, no estado de Pernambuco, nós temos várias cidades. Entre elas, por exemplo, eu vou citar a diferença entre, por exemplo, Recife e Jaboatão dos Guararapes, que são muito próximas uma da outra. Mas a gente percebe diferença já na organização dessas duas cidades. Recife tem muito mais serviços, por ser também uma cidade bastante antiga e histórica, né? A capital do estado, então ela vai ter mais serviços. E Jaboatão também tem bastante serviços, mas são cidades diferentes, tá? Apresentam características diferentes. A outra imagem que a gente mostrou aí, a segunda imagem, é chamada de zona rural ou campo. Então, essa região fica fora da cidade. As pessoas que vivem no campo, elas moram geralmente em sítios, em chácaras, fazendas, né? As casas da zona rural não são construídas perto umas das outras.
a maioria das pessoas que vivem na comunidade rural trabalha cuidando da lavoura e do gado. Professora Keise, você conhece alguma cidade que seja, ou que tenha, porque às vezes na mesma cidade a gente vivencia tanto a área rural quanto a área urbana, né? Você conhece algum local assim? Conheço sim, a minha cidade natal, Timbaúba. Legal. Que é uma cidade do interior, não é? Da zona da Mata Norte. E lá tem o centro, que aí é mais movimentado, tem muitas lojas, tem muito comércio, tem casas próximas umas das outras, mas também tem a área rural de Timbaúba. Legal. Não é? Que aí é justamente como você falou. Isso. Tem a área mais verde, tem criação de animais, É as diferente, casas são né? distantes. O ambiente é diferente, É né? bem diferente. Então, vê, no mesmo lugar, aqui, antigamente existia muito essa separação entre Sim. rural e urbano, mas tem muitos lugares hoje que convivem as duas áreas. É legal isso, né? Não é? Eu acho super chique. Então, continuando falando sobre a área rural, temos aqui essa imagem. Ó. As pessoas que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores ou lavradores, né? Então, elas trabalham na terra, plantam, colhem, no caso, preparam antes essa terra para que ela possa receber as plantas, né? Também nós temos as pessoas que criam os animais, geralmente na área rural. Desculpa. Na área rural. Então, quais são os tipos de animais criados, geralmente? Bois, cavalos, cabras, porcos e aves. Essas pessoas aí são chamadas de pecuaristas, tá certo? Então, são duas características, né, dois tipos humanos que acontecem muito na área rural. Os agricultores e os pecuaristas. Agricultor que cuida da terra. Plantação, isso, as coisas relativas a isso. E pecuaristas é a criação de animais. Então, vê só, mesmo estando na cidade, é aquilo que a gente sempre observa, né, em alguns lugares, e tem aumentado bastante isso, a gente pode observar pessoas que têm pomares ou hortas, né? Aí você fala, mas eu moro em prédio, será que eu posso fazer isso? Pode sim. Tem muita gente que faz esse tipo de construção aí que a gente está vendo no slide, por exemplo, né? Então, são práticas que são basicamente da área rural, mas que algumas pessoas utilizam também nas cidades. Então, é muito comum hoje também a gente ver, por exemplo, um hotel fazenda, né, que é na área urbana um pouco mais afastado da cidade, tá? Mas é uma prática muito comum, olha aí, a criação de plantação de hortaliças, né? Árvores pequenas, ou até mesmo temperos, né? Por exemplo, coentro, cominho, tomate. Já vi muita criação de tomate na área urbana. Não é uma coisa tão incomum. Vocês aí de casa já viram algo assim? Como plantações na área das cidades? Se viram, compartilha. O pessoal está caladinho agora, né, professora Keise? Mas estão assistindo. Nicole disse aqui que também tem árvores na área rural. Sim, tem bastante, né? A área verde é muito comum. E o legal da área rural é você poder subir, por exemplo, uma árvore, né? E ali você pegar uma fruta e saborear diretamente do pé. Isso é muito legal. Ai, muito bom. Né? Eu fazia isso tanto, professora Sandra. Legal. Eu não morei na área rural, mas lá na casa onde eu morava, quando eu era criança, a casa que eu me criei, ela tinha também um pomarzinho lá atrás, no quintal. Isso. Tinha uma área grande, aí tinha graviola, tinha coco, chegou um tempo que tinha limoeiro também lá, então tinha muita coisa legal. Na casa da minha avó também. Tinha Olha aí, bastante, tinha muitas árvores frutíferas. Eu amava uma em especial, que era o saputizeiro, porque eu amo saputi. E os troncos eram grossos, sabe? Sim. Aí eu subia, ficava lá em cima comendo saputi. Eu tirava legal, e comia, olha só. tirava e comia. Acabava o sapoti. Era. Lá a gente também tinha muito jambo. Aí quando chegava a época das flores caírem, né? Aí ficava aquele tapete cor-de-rosa. Muito lindo, né? Lindo Era demais. lindo demais. Mas vamos lá, deixando um pouquinho a saudade, né? Isso. Vamos falar um pouquinho de história. Então, vê só, a atuação das pessoas na área rural acontece há muitos e muitos anos atrás. Uma curiosidade, vocês sabiam que as primeiras cidades, as primeiras áreas urbanas, vê que coisa, as primeiras áreas urbanas surgiram da área rural? Exatamente. Então, no começo, tudo era rural. E aí eles foram desenvolvendo
novas técnicas, né? As civilizações primeiras. Vocês já ouviram falar no povo do Egito, né? De antigamente, não estou falando do povo do Egito hoje. O povo de Roma, o povo de Grécia, tudo começou assim. Então, com o passar do tempo, algumas cidades foram se desenvolvendo, eles foram vendo novas técnicas de plantio, de criação de animais. E aí, foram crescendo, novas tecnologias surgindo, e aí se tornaram grandes cidades, grandes civilizações. Tá certo? Muito chique só essa questão da história. Você vê que está tudo interligado. Então, outras características, tá? Da área rural. O que nós temos? Em resumo, né? Atividades vinculadas ao setor primário. O que é isso? Extrativismo, agricultura e pecuária. Eu falei aqui antes sobre o que é agricultura, que é o cultivo da terra, né? A preparação, o cultivo da terra. A pecuária é a criação de animais. Mas o que é extrativismo? O nome já está dizendo, extrair, né? É de retirar da natureza o que você precisa. Aí tem algumas imagens, olha, sobre a área rural. Então aí nós temos a agricultura, certo? Nós também temos a criação de animais, que é a pecuária, e eu não coloquei o extrativismo, mas aí é como eu falei, por exemplo, a borracha, ela é retirada de uma árvore chamada seringueira. Quando você retira ali, você está praticando o extrativismo. Quando você tira uma fruta do pé, você está praticando extrativismo também, tá? Olha, a área urbana, o que tem área urbana? Geralmente tem atividades vinculadas ao setor secundário, como indústria e produção de energia, e setor terciário, que é o comércio e serviços. Olha alguns exemplos aí para a gente poder entender melhor. A indústria, né, que é a área secundária, e nós também temos aí o comércio, né, um shopping bem bonito, bem organizado na época do Natal. Então, são áreas diferentes, mas sempre uma precisa da outra, tá certo? Essa é uma característica bem interessante hoje. Não é a área urbana sem a rural, nem a rural sem a urbana. O que a gente viu? Elas são complementares. Então, de repente, o que a área rural produz de material natural para a gente poder usar, né? Também frutas, legumes, verduras, a área urbana leva esses produtos para as indústrias e lá eles são modificados, né? Eles são adaptados para durarem mais tempo, aí recebem o que a gente chama de conservantes, né? Então, os conservantes eles são utilizados ali e industrializados, eles são levados também, comercializados até as cidades, tá? Então, veja, como uma área depende da outra. Hoje a gente não pode dizer que a área urbana é mais importante que a área rural, de jeito nenhum, tá? Elas são complementares, uma apoia a outra. Bom, gente, oi, fala aí, fala. Vou falar, professora Sandra. Estão aqui, olha, música, quero música. Estão querendo música, viu? Eita, eu não preparei nada. Mas olha, prometo a vocês que amanhã, sem falta, na nossa aula de arte, nós vamos ter música, tá? Vou dar um mini spoiler aqui. Fica aí aguardando, ansioso. Hoje não dá mais tempo, mas amanhã tem, viu? Prometo. Mas a gente pode terminar com uma. Qual? Tem vamos ideia lá, aí? vamos lá. Vamos Qual? lá, então. Eu sei, não pensei em nenhuma até agora. É por isso que eu não... vamos deixar para amanhã, melhor. Vamos deixar para amanhã. Amanhã a gente faz um mini show aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação, pelo carinho de todo mundo. Super abraço, professora Keis também. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Valeu. Tchau.